Fala galera do YouTube, beleza? Mais um vídeo para vocês pediram. Vou falar hoje sobre um pouquinho sobre indicadores financeiros. Vou falar um pouco sobre um que é muito utilizado, né? Um que não é tão utilizado e um outro, né? Que é uma referência. Então, fica ligado nesse vídeo e não esqueça, se você curtir o vídeo, honestamente, se você curtir, dá um likezão aqui. Se quiser compartilhar também esse vídeo, fica à vontade. Eu procuro sempre falar um pouco da maneira mais didática possível, então deixa aqui nos comentários se algo não ficou claro, se vocês gostariam de algum outro tipo de vídeo, algum outro assunto dentro da análise de empresas, por exemplo. Então vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas análises que vão ser interessantes para vocês. O indicador que eu vou começar por ele chama-se EBITDA. Em inglês é do Earnings Before Interest, Depreciation and Amortization. Do português, legida, lucros antes dos juros, impostos de depreciação e amortização. Esse indicador específico, ele não é um indicador específico de contabilidade que você vai ver normalmente. Ele está exposto, ao mercado, as pessoas, os analistas utilizam ela muito. Por quê? Porque ela mostra exatamente a eficiência de como uma empresa está usando os recursos dela de maneira operacional, ou seja, se é uma empresa de calçados, como é que ela está vendendo, como é que está a operação dela, em tese, se é uma empresa de tecnologia, como é que está a operação dela. A operação, entenda-se que é o business dela, se o business dela está indo bem ou não, e obviamente que sim, pode comparar com outros anos, pode comparar com outras empresas parecidas do setor, Mas, especificamente, eu gostaria de explicar sobre aonde que a gente encontra esse tipo de análise de uma empresa. Então, isso fica, essa análise, no Brasil, no português, fica no DRE, na demonstração do resultado do exercício. Aqui na Europa, ou nos Estados Unidos, seja o que for, você encontra, não, obviamente não como chama-se DRE, mas chama como, por exemplo, os earnings da empresa, as pessoas tentam entender. Então tá tudo ali, tá tudo esquematizado. Vou deixar aqui para vocês para vocês entenderem, por exemplo, aqui como é que fica, especificamente cada uma dessas partes dentro dessa demonstração, que começa sempre na receita da empresa, ou seja, o produto vezes a quantidade de coisas que ela vende, e acaba na última linha aqui no lucro líquido, no inglês o net income, Vou deixar especificamente aqui, explicar para vocês ao longo do tempo onde é que você encontra, especificamente o net income, o lucro líquido da empresa, que fica exatamente na última linha, literalmente na última linha, do DRE, do Brasil, ou, como eu falei, no inglês, o income statement, earnings statement, que é exatamente isso, nada mais é que esse tipo, que esse valor ou essa demonstração específica. E dentro disso, pessoal, é muito claro a gente entender, quando a gente analisa um lucro líquido de uma empresa, Eric, por que a gente não analisa logo diretamente o lucro líquido da empresa, ao invés de analisar esse EBITDA que você está falando? Então, algumas coisas são importantes. Quando a gente está analisando o EBITDA da empresa, por exemplo, a gente está analisando como essa empresa está indo na operação dela, como disse anteriormente. E quando você está analisando, por exemplo, o lucro líquido da empresa, você já está colocando, por exemplo, a parte, não só a parte operacional, mas a parte, por exemplo, financeira da empresa. Então, isso tudo está ligado, como se fosse como que ela operou, como ela operou, por exemplo, no geral, quando a gente está analisando o lucro líquido. Então, ou seja, tudo que a empresa aconteceu, o que sobrou no final. E cada empresa, por exemplo, pessoal, muito importante a gente entender, por mais que eu fale aqui que esses são maneiras importantes da gente analisar, cada tipo de empresa, cada segmento específico, ela olha, por exemplo, tem alguns segmentos que ela acha que o EBITDA não é tão importante, algumas outras acham que o lucro líquido é o mais importante, e dentro dessa sopa de letras que eu estou falando de análise de empresas, de análise de indicador,
você pode encontrar diferentes tipos, ou pode encontrar para diferente análise e outros que existem também. Eu falei só sobre esses dois, né? E também tem outro muito importante que é o EBIT, né? Que é o Earnings Before Interest and Taxes. Então, a diferença dele, por exemplo, o EBITDA, nada mais é que no EBITDA a gente tem a depreciação, né, e a amortização. Nesse caso, você já incluiu na sua análise a sua depreciação e a amortização. Então, por que você vai usar um, vai usar o outro? Então, exatamente, muitas vezes, quando as pessoas, né, muitas vezes, quando você, no relatório contábil, cada tipo de coisa que uma empresa compra, então, por exemplo, se uma empresa compra um carro, ela vai, né, amortizar. Sempre que a gente compra algum objeto, algum ativo, ele vai perdendo valor ao longo do tempo. E na contabilidade existe norma, existe uma normatização, existe um padrão para que cada tipo de objeto você tenha uma depreciação, ou seja, uma vida útil diferente. Por mais que aquele objeto tenha, por exemplo, você percebe nitidamente que a vida útil dele é maior do que a contabilidade está falando, para a contabilidade existe uma maneira importante de você tirar, por mais que aquilo ainda, por exemplo, um prédio, né? O prédio existe uma regra que são, se não me engano, 7 anos que ele se amortiza e depois ele, em tese, não está gerando mais valor para uma empresa, né? Só que sabemos muito bem que um prédio vai servir ou vai durar muito mais do que 7 ou outra quantidade de anos. Mas para a contabilidade é muito importante deixar isso muito claro. Então, economicamente aquilo ainda gera muito valor, mas contabilmente aquele ativo ele não gera mais valor. Então é muito importante a gente entender. Então, quando a gente está analisando um tipo de empresa, por exemplo, uma empresa que tem que investir muito em maquinário, para ela a depreciação, o investimento em maquinário vai ser muito grande. Então, a depreciação e a amortização vão ter um papel crucial na hora de analisar essa empresa, entende? Então, estou deixando só alguns pontos claros aqui para que você entenda que não existe certo ou errado, existem padrões, número 1, contábeis, existem padrões de indicadores que são importantes na hora de a gente analisar, para entender se aquele faz sentido ou não faz sentido, né? E para que você justamente esteja bem informado, para que na hora de você investir ou na hora de analisar, você entenda o que está acontecendo, né? Então, bom, era isso que eu queria deixar, essa ideia para vocês, desse indicador do EBITDA, do EBIT e do lucro líquido, para que você justamente saiba e fique bem informado na hora de você ouvir esses indicadores ou na hora de você determinar. Eu vou fazer outros vídeos, por exemplo, explicando claramente como você faz passo a passo uma análise desses ativos, né? Eu vou deixar até de uma maneira assim bem prática, vou usar até um site na internet e mostrar para vocês no vídeo, né, claramente esse passo a passo para que você fique informado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse anteriormente, se puder compartilhar, fico muito feliz. Se der um likezão nele também. E é isso, então siga o nosso canal também para outros conteúdos sobre economia, finanças, investimentos, ou, né, se tiver outras sugestões também, fique à vontade de colocar nos comentários aqui, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado a todos e nunca se esqueçam, né? Investir é para todos.